sejam todos muito bem-vindos ao módulo 3, aula 3, com o professor João Pérez, Bases para a Construção de Metaversos. Olá, é muito bom estar com vocês mais uma vez. Nós vamos estar falando na nossa última aula de bases para a construção do metaverso, obviamente com foco central em tecnologias, processos e competências que as pessoas precisam adquirir para construir o metaverso. E esta aula, ela encerra com chave de ouro toda a visão necessária para a construção de mundos. Então, vamos ver os materiais que estão acompanhando. Então, nós temos um material de pré-aula que está aqui, que a gente recomenda que todos recebam e vejam. Bastante material no pós-aula e vamos estar liberando uma biblioteca com mais de 10 conteúdos adicionais que trata ou aborda temas da aula 1, 2 e desta terceira aula. Então, vamos entender. Aqui é a velha mensagem. Nós temos um conjunto de peças, de um pullets, de um quebra-cabeça enorme, que são todas as tecnologias que compõem as bases para a construção de mundos virtuais. Vamos pensar nisso, vamos reduzir o anseio de querer estar à frente, né? E entender que nós precisamos construir esse conhecimento de forma gradativa, segura, para que a gente realmente possa encaixar todas essas peças e entender que o volume é grande de informação. Nós já tivemos na aula 1, falamos sobre esse primeiro bloco, na aula 2, sobre este segundo bloco em amarelo tracejado, e hoje nós vamos estar falando desse conjunto de tecnologias secundárias, que são as tecnologias que se relacionam à construção ou à funcionalidade necessária para os mundos virtuais. Então, evidentemente, é muita informação. Eu entendo que nós estamos indo em doses homeopáticas, colocando as coisas de maneira simples, uma após as outras, e de forma que as pessoas possam construir o conhecimento. Então, vamos entender. Com o nosso Pullets, o nosso quebra-cabeça montado, nós temos aí condição de construir mundos virtuais, mas a gente precisa encaixar cada peça, cada tecnologia, cada coisa que a gente viu até agora e que ainda vamos ver na aula de hoje, de uma maneira integrada para poder chegar a uma visão de arquitetura, uma visão de como as coisas precisam se encaixar para que a gente tenha a habilidade, a capacidade de construir um mundo metaverso, mesmo que a gente não domine todas as tecnologias. Aqui não esperamos que todo mundo domine todas as tecnologias, não, isso não é importante. O importante é conhecê-las, saberem que elas são aplicadas e saberem quem tem a expertise para somar na construção disso. É aquela visão, nós começamos na primeira aula, do estrategista, do professor, né, do arquiteto, para que a gente possa montar uma solução, do próprio consultor que vai vender a solução de mundos metaversais. Então, vamos entender uma das tecnologias chaves e que pouca gente dá valor para ela, mas a gente precisa compreender aqui o seguinte. Veja, dentro da nossa casa, nós utilizamos Wi-Fi. E, assim como no escritório da empresa, assim como em vários locais públicos, a gente utiliza redes sem fios, as redes Wi-Fi. E, na verdade, o Wi-Fi ele é extremamente estratégico para soluções de acesso à internet e, consequentemente, de acessos a mundos metaversais, onde a demanda, as características de comunicação, elas precisam ser mais avançadas, mais arrojadas. Eu vou mostrar, é rápido, isso aqui eu acredito que todo mundo já tem uma boa base, mas, de qualquer forma, eu vou colocar para vocês aqui uma visão muito simples. Primeiro, o que significa o Wi-Fi? É wireless fidelity, ou seja, é transmissão com fidelidade, com qualidade pelo ar, ou seja, uma rede wireless, uma rede sem fio, uma rede desprovida de cabeamento.
Então, quando a gente olha esta evolução, ela vem desde lá de trás, eu só estou trazendo aqui do padrão, né, Wi-Fi 4, até a visão atual, que é o nosso Wi-Fi 6E, né? Então, até 2022 que nós estamos, o Wi-Fi 6E foi lançado em 2021, e é importante que a gente entenda a diferença dessas tecnologias, da evolução desses padrões de conectividade por Wi-Fi. Veja que em 2007, com o lançamento do padrão Wi-Fi 4, nós tínhamos uma capacidade de transmissão pelo ar de 1,2 gigabits por segundo. Em 2013, veja, passaram-se já vários anos, nós chegamos ao Wi-Fi AC, que fez muito sucesso, onde ele praticamente quase que triplicou a capacidade de comunicação, levando essa comunicação a 3,5 gigabits. Boa parte dos nossos notebooks hoje, que estão aí, que todo mundo usa, ou tem Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5. Quem tem Wi-Fi 5 já tem a capacidade de transmissão em banda de frequência de 5 GHz. Já era possível, dependendo da máquina, no Wi-Fi 4, mas 5 GHz é uma faixa de frequência já bastante elevada e que permite um throughput, uma transferência de dados bastante significativa. No entanto, passaram-se também mais 6 anos e aí surgiu o Wi-Fi 6 em 2019, né? E o Wi-Fi 6 ele começou na faixa de 5,5 gigabits e ele sofreu em 2021 uma evolução para o Wi-Fi 6E, o Wi-Fi Standard, e o Wi-Fi 6E ele leva a capacidade máxima de comunicação para 9,6 gigabits por segundo, ainda transmitindo na frequência de 2,45 GHz, e já temos dispositivos em Wi-Fi 6E transmitindo na faixa de frequência, ou recebendo ou transmitindo na faixa de frequência de 6 GHz. Então, vamos entender isso aqui, e eu aqui vou dar um depoimento para vocês, meu, particular, privado. Para entender, eu atualizei a minha máquina, meu computador, meu desktop, por uma máquina game no final de 2021. A máquina que eu estou usando hoje, ela já trabalha com uma interface padrão Wi-Fi 6E. Então, eu tenho uma capacidade de recepção de 9,6 gigabits. Isso aí permite que eu tenha um aproveitamento total da banda de transmissão do meu roteador, que chega aqui pela Vivo em fibra ótica. Eu tenho hoje 500 mega, né? Então, 500 mega está muito longe de 6,6 giga, 9,6. Esquece essa frequência. Só que acontece o seguinte, essa capacidade de transmissão, ela aproveita totalmente a banda. Agora, eu quero dar uma dica para vocês, muito importante. Quem tem notebook que está com o padrão 802N, 811, né, 802, 11N, 802, 11AC, que é o 5 GHz, e quiser nos atuais roteadores que estão nesse padrão também, seja lá da Vivo, da Claro, de qualquer operadora, é só colocar um adaptador, que é na porta USB, um adaptador, um adaptador Wi-Fi 6, 6E, que você já vai ter um ganho de, no mínimo, 40% de melhora no seu desempenho de Wi-Fi dentro da sua casa. É perceptível, você põe os softwares de medição e você vê que realmente a perda de sinal entre o seu roteador e a sua máquina, o seu device, é mínimo, praticamente zero, já hoje. Obviamente, eu posso ter um roteador, por exemplo, se eu quiser melhorar ainda esse desempenho, eu pego o roteador de qualquer um que chegue em fibra ótica
e compro um AX6600 aqui, da TP-Link, por exemplo, que já transmite um Wi-Fi 6, 6E, eu faço uma ponte, uma bridge com ele e passo a transmitir dentro da minha casa em um Wi-Fi 6E. O 6E é compatível com Wi-Fi 4, 5, 6, 6E, eles são compatíveis. Mas veja, aqui neste quadro, eu estou mostrando uma evolução para 2024, com uma expectativa para 2024, do novo Wi-Fi 7. O padrão Wi-Fi 7 ele deve chegar ao limite tecnológico de 46 gigabits por segundo. Isto aqui já é um marco muito significativo para que a gente possa dizer, bom, a partir daqui, nossa máquina em conexão com o Wi-Fi 7 vai ter capacidade de redução do delay, ou seja, a latência vai ser muito menor, nós não vamos ter interrupção de banda, nós não vamos ter perda de sinal nenhum dentro do nosso ambiente de conexão Wi-Fi, de conexão dentro da nossa casa. Para que a gente entenda como isto funciona, o Wi-Fi 7 já tem equipamento em testes, já desenvolvido, já tem padrão em andamento, né? E ele é previsto assim, o Wi-Fi 6E ele é 40% mais rápido que o Wi-Fi 5. Então, isso aqui já é conhecido no mercado. Isto significa que o Wi-Fi 7 ele vai ser, eu vou conseguir transmitir, vamos dizer assim, pelo ar, sem fio, mais rápido do que se eu colocasse um cabo ligado no roteador diretamente na minha máquina, um cabo de par trançado, um cabo metálico de par trançado que transmite a 10 GB. Quando eu imagino que pelo ar eu vou transmitir até 46 GB. Então, isto aqui mostra como a tecnologia wireless ela está evoluindo para que nos dê capacidade de acessar a internet de forma mais rápida, mais segura, com menor perda, com menor latência. Então, isso é muito importante. É importante verificar que várias empresas no mundo estão trabalhando nesses padrões. E já existe, portanto, protótipos já em demonstração que já estão alcançando vamos dizer assim, capacidade de transporte muito interessante. No caso, por exemplo, da Qualcomm, ela mostra aqui que a sua linha, né, Fast Connect de Wi-Fi 7 já em produção permite conectar notebooks, né, smartphones, tablets, óculos de realidade, aqui eu estou falando de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, nessa conexão de Wi-Fi 7. Ela já tem tecnologias com chip para 10 gigabits, né? 16, 21 e 33 gigabits. Ela ainda não chegou ao limite técnico de 46 gigabits. Mas esses padrões já estão estabelecidos, estão em testes, e logo mais eles estarão disponíveis para aquisição, para que nós, consumidores, possamos ter essa tecnologia de ponta na nossa casa a um custo razoável. Não significa que isso aqui vai crescer e vai custar o preço de um roteador. Obviamente que no lançamento é um pouco mais caro, mas depois isso chega a preços razoáveis ao mercado. E, obviamente, com a Qualcomm fazendo isso, ela está levando essa tecnologia também para os seus chips que são utilizados nos smartphones, o que significa que o smartphone também vai ganhar uma capacidade de expansão, né, de qualidade de sinal de Wi-Fi muito melhor. Bom, outra coisa que vai nos assustar são as tecnologias que estão aí no mercado em evolução. E é interessante aqui que, porque nós estamos falando da tecnologia de conexão celular, né, os nossos smartphones, tecnologia de quinta geração, já caminhando para a tecnologia de sexta geração, e essa figura simples aqui, ela já nos dá uma base de como é que a coisa se projeta. Olha, o nível de sinal do 5G da quinta geração é 3 barrinhas,
enquanto o nível de sinal do 6G são todas as barreiras, nível de sinal máximo. Então, é importante entender o crescimento dessas tecnologias e o como isso vai refletir na nossa vida. Para que fique claro, no dia 6 de julho de 2022, ou seja, 6 de julho deste mês, o 5G puro, o sinal 5G puro, foi instalado, estreou no Brasil, na cidade de Brasília. Então, nós temos um marco histórico no Brasil do nosso 5G entrando no país a partir disso, né? O 5G ele tem menor latência, ele tem uma capacidade vamos dizer assim, muito maior, de 50 a 100 vezes mais veloz que o 4G. Então, nós estamos falando aqui, a analogia que foi feita eu achei interessante, né? Vamos dizer assim, o 4G seria, você está com um automóvel numa via cujo limite era 50 quilômetros por hora. E quando eu entro para o 5G, a estrada está permitindo um tráfego com automóveis entre 2.500 a 5.000 quilômetros por hora. Ou seja, essa é a proporção que pode ganhar, essa tecnologia pode dar de banda para que a gente cresça. Tá? Outra coisa importante entender no 5G é que ele tem uma área, né, de capacidade muito grande de conectividade, né, por quilômetro quadrado. Então, enquanto o 4G nos dá 2.000 equipamentos ativos por quilômetro quadrado, o 5G permite 100.000 dispositivos conectados simultaneamente no mesmo espaço. E tem uma projeção muito grande do que o potencial do 5G vai trazer para o Brasil em várias áreas. Isso aqui é importante, esse assunto ele já foi muitas vezes comentado, ele está na mídia já desde 2018, ele vem crescendo essas informações. Aqui eu coloco uma série de links que traz informações sobre o 5G e a sua evolução. Mas vamos entender que o que é marcante para nós é esta questão da evolução das tecnologias, aqui que vem nesse quadro, desde a primeira geração, segunda geração e meia, terceira geração, terceira e meia, três e um quarto, quarta geração, quarta e meia, quinta geração, e devemos crescer para a quinta geração avançada, onde aqueles limites da estrada lá em 2.500 vai praticamente dobrar para 5.000. Mas já está previsto para 2030 a sexta geração. E o importante é dizer que nós temos vários players, né, no mundo, já tem estudos, tem, por exemplo, a Nokia, né, Bell Labs, a Nokia super conhecida, Nokia, ela já tem estudos avançados, assim como entre outras dezenas de empresas na área de telecomunicação, tem estudos avançados que garantem que a evolução em, teoricamente, curto espaço de tempo, né? Isso poderia acontecer mais cedo, mas tem um aspecto comercial, de venda, de tudo aquilo que se potencializou sobre o 5G, né, ser quebrado tão rapidamente. Mas aqui a visão é a seguinte, só para que vocês parem para pensar um pouco, a relação do 5G, que acaba de entrar no Brasil e que pouca gente conhece na prática, que tem uma população muito pequena utilizando, se eu pegar um arquivo de 21 terabytes e transmitir por 5G, eu vou levar 5 horas. A sexta geração permitiria pegar esse mesmo arquivo de 21 terabytes e transmiti-lo em 18 segundos. É tão absurda a velocidade de comunicação que a gente fica assustado de ver. Isto aqui já em teste. E aí vem, bom, o que tem a ver isto aqui, o Wi-Fi e os 6G, 5G, com o metaverso? Tem tudo a ver, porque o metaverso depende, o seu acesso à interatividade humana, né? Nós, como avatares, nos comunicando com a internet, nós vamos ter latência tendendo a zero. Nós não podemos ter, olha, eu pisquei o olho aqui, vai levar
10 segundos para o meu olho piscar no meu avatar lá no metaverso. Não, tem que ser simultâneo. A hora que eu pisquei meu olho aqui, ele tem que piscar do lado de lá. A hora que eu falei a palavra A aqui, ela tem que aparecer do lado de lá. A hora que alguém falou alguma coisa, eu tenho que ouvir simultaneamente. Alguém escreveu alguma coisa lá no metaverso, eu tenho que ver no meu display, no meu visor, no meu meio, minha interface de comunicação. Então, a velocidade de comunicação, ela é fator importante. Então, a limitação da velocidade de conexão dentro da nossa casa ou em dispositivos de comunicação tipo smartphone, que é o caso das redes 5G, 6G, elas passam a ser fundamentais para que a gente tenha o melhor acesso. E vamos lembrar que a questão é que eu levo essa conexão, inclusive posso levar esses dispositivos, inclusive para devices de realidade virtual, de realidade aumentada, devices IoT, né? Devices que estão aí em evolução, que nos vão permitir a maior interatividade possível com os mundos virtuais. Então, é importante entender por que tanto ênfase nessas tecnologias aqui.